Olá, eu sou a Júlia Amorim de Araújo e essa é a quarta avaliação de TSI Modularidade. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o princípio de projeto, princípios de substituição de Liskov. Bom, antes da gente começar, um pouquinho de contexto, né? O princípio de substituição de Liskov é um princípio de projeto. E o que é um princípio de projeto? Em resumo, princípios de projetos são diretrizes para garantir que o projeto atenda a determinadas propriedades. Ainda, antes de explicar e falar o que é de fato o princípio de substituição de Liskov, é muito importante entender o conceito de herança. Herança define uma relação de E1 entre objetos de uma classe base e objetos de subclasses. Esse conceito ficou muito popular e muito conhecido na época dos anos 80, mas ainda é muito utilizado, pois traz a enorme vantagem de que comportamentos, no caso aqui do contexto métodos, comuns a essas classes, possam ser implementados uma única vez no código, lá no código da classe base, e aí serem herdados em todas as subclasses, evitando assim repetição de código, por exemplo. É um dos principais conceitos em programação orientada a objeto. Agora, finalmente, vamos entrar no princípio de substituição de Liskov. Bom, vamos falar sobre a criadora desse princípio. Barbara Liskov é uma professora do MIT e também é a ganhadora da edição de 2008 do Prêmio Turing. Durante sua vida na computação, ela desenvolveu várias pesquisas sobre sistemas de tipo para linguagens orientadas a objetos. Durante esses trabalhos, em uma dessas pesquisas, ela enunciou o princípio que depois ganhou seu nome, o princípio de substituição de Liskov. Esse princípio explicita regras para a redefinição de métodos de classe base em classes filhas. O princípio, ele define que classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes base sem nenhum problema. Em outras palavras, para ficar um pouquinho mais claro, significa dizer que classes derivadas devem poder ser substituídas por sua classe base e que uma classe base deve poder ser substituída por qualquer uma de suas classes, de suas subclasses, sem grandes prejuízos, tá? Bom, para que isso ocorra, uma subclasse deve sobrescrever os métodos da superclasse de forma que a funcionalidade, pelo menos do ponto de vista do cliente, continue a mesma. Para ficar mais claro esses conceitos, vamos ver um exemplo prático. Temos aqui uma classe base veículo com dois métodos. O método ligar motor e o método acelerar. Continuando no código, temos mais duas classes, que são subclasses ou classes filhas de veículo, a classe carro e a classe metrô. Ambas sobrescrevem os dois métodos, ligar motor e acelerar, de veículo. Mas percebam que essa sobrescrita é feita de maneira a não alterar a assinatura e o comportamento esperado pelo cliente, se comparado à classe base, veículo. É por isso que uma instância de veículo pode receber tanto uma instância de carro quanto uma instância de metrô, sem prejuízos. O contrário também acontece. Uma instância de carro ou uma instância de metrô podem receber uma instância de veículo sem nenhum problema e nenhum prejuízo. Esse exemplo, então, respeita o princípio de substituição de Liskov. Para concluir, é importante destacar que o princípio de substituição de Liskov ele é tão relevante no mundo da programação que faz parte do acrônimo SOLID. SOLID é um acrônimo muito conhecido no mundo da programação. Foi criado por Michael Feathers após observar que os 5 principais princípios de orientação ao objeto e design de código poderiam encaixar nessa palavra. No acrônimo, o princípio de substituição de Liskov é a letra L. É isso. Muito obrigada por assistir o vídeo.